Nos próximos capítulos da novela Selvagem, tudo começa logo depois que o Alás sai revoltado atrás do Rusgan. Então ele coloca o carro ali na frente do dele, o Rusgan sai do carro ali, peida logo na farofa, chamando ali pelo Alás, dizendo a ele que ele tem que entender que ele não feriu de forma nenhuma a T'Challa de propósito. Por sua vez, o Alás vai se aproximando ali com a cara revoltada pro lado dele, mas o Rusgan continua dizendo que ele não fez nada disso de propósito, apenas ele ficou revoltado por causa daquele sisu, porque ele viu uma foto que a T'Challa desenhou dele e ele ficou revoltado por causa disso, e que ele sabe muito bem quem é ele lhe conhece, né? O Alás continua em silêncio, apenas olhando para ele. O Rusgan ali continua peidando na farofa, dizendo a ele que aquele selvagem não conhece ele, mas que ele, o Alás, lhe conhece muito bem, não é? Só que o Alás, ele não quer nem saber, olhando revoltado para ele, com a barra de ferro ali nas suas costas, ele diz para o Rusgan que ele nunca de fato ali viu um selvagem. Pega aquela barra de ferro e sapeca na cara dele. Só que ele não para, dá outra sabugada do outro lado, e logo depois que ele fica ali jogado no chão, ele ainda dá um chute nele e diz que ninguém, exatamente ninguém, pode fazer nenhum tipo de mal com a minha irmã Rusgan. Logo em seguida, então, ele toma a decisão de pegar o Rusgan e colocar de volta ali no seu carro, só que ele coloca ali em meio a uma curva, vocês estão vendo ali, então vai haver uma chance muito grande de outro carro vir ali e dar uma sabugada nele. Então, logo depois, o Alás pega o seu carro, deixa o Rusgan lá desacordado e vai embora. Já lá com Yaman, ele está muito pensativo logo depois de tudo o que aconteceu lá com o Mudsley. Então é nesse exato momento que a Sebinem percebe tudo o que está acontecendo, vai se aproximando dele ali, toca até ali no seu ombro, ele até se assusta e logo depois ele pergunta a ela se é sério que não existe nenhuma chance. Ela fica calada e ele continua ali perguntando a ela, dizendo que inclusive até a mãe dele estava falando ali sobre novos tratamentos. Ela então diz para eles que eles já tentaram ali de tudo, mas que uma cirurgia também é possível. Ele fica calado e ela diz que mesmo assim, no entanto, é uma chance muito pequena. Ele diz que sim, que entende, mas que ninguém falou nada para ele ali sobre uma cirurgia. Ela então revela para ele que ele não sabe nada disso porque é muito real ali o risco dele ir para a cidade de pé junto. Ele logo se assusta porque jamais ele quer que isso aconteça, mas ela continua dizendo para ele que ele não se preocupe porque eles têm sorte, porque um médico especializado nesse tipo de cirurgia e está ali em Istambul. Ele começa a crescer uma esperança ali na sua mente e depois pergunta se por acaso ela sabe dizer se os pais dele conhecem esse doutor. Ela responde que sim, que inclusive eles conhecem ele muito bem. Ele fica ainda mais confuso, cheio de perguntas e pergunta a ela agora, então se eles conhecem ele tão bem, então por que nunca mencionaram ele? Então ela diz para ele que eles dois ali não são amigos do doutor porque isso aí é uma história muito antiga. Ele fica calado e ela toca novamente no ombro dele dizendo, mas quem sabe se ele mesmo conversar com eles dois, talvez ele consiga ali convencê-lo. Ele fica calado e ela diz que com certeza eles vão se dar muito bem, mas que ela vai pedir apenas uma coisa para ele, que por favor que ele não conte a ninguém que foi ela que disse isso. Ele apenas balança a cabeça confirmando a ela que tudo bem. Então Yaman toma logo a sua decisão, vai lá no hotel onde o doutor está hospedado e ao chegar lá já vai dizendo que está ali para falar com o doutor Aydin, só que o recepcionista já vai dizendo logo a ele que ele sim, ele estava ali, mas ele acabou de ir direto agora para o aeroporto. Ele fica sem saber o que fazer e ele aponta dizendo que olha ali, ele está ali naquele carro. O Yaman agradece, sai correndo atrás dele, mas só que ele vai embora, então o Yaman ele toma a decisão, vai no carro e vai atrás dele. No meio do caminho, ele olha para um lado, olha para o outro, atrás do carro, não consegue achar, só que quando ele acha, ele começa a dar uns cortes de luz ali, buzinando, e o Aydin dentro do carro ali, ele fica ali até observando o que está acontecendo, mas continua em silêncio. Enquanto isso, Yaman continua na cola dele, ao perceber que eles não vão parar, então ele coloca o carro ali na frente do dele, e o Aydin logo depois diz que o motorista não desce do carro, fique ali, e ao descer ele já vai questionando o Yaman se ele está ficando louco, porque quase ele mandou todo mundo para a cidade de pé junto.
O Yaman vai se aproximando dele, pedindo desculpa e diz que o senhor tem que me ouvir. O Yadin não sabe nem quem é ele ainda, mas começa a questionar ele se por acaso ele não pensa nos pais dele e pergunta onde que estão os pais dele. Ele vai se aproximando, ainda revoltado com o Yaman, dizendo que não importa se bater no carro, porque isso aí é apenas um objeto, mas pergunta sobre a vida dele, como seria. Ele diz que ele precisava muito falar com ele e por esse motivo que ele bloqueou o caminho. Yadin fica calado, apenas olhando para ele, e o Yaman continua dizendo que eu preciso urgentemente de sua ajuda. Então ele estende a mão e diz que eu me chamo Yaman Ali Soisali. Então, logo depois que o Yaman dá o seu nome completo ali, ele logo percebe de quem se trata a família dele. O Yaman fica com a sua mão ali estendida, então ele fica um pouco olhando ali para o Yaman, depois pega na mão dele, chama o nome dele completo novamente e diz que é um prazer conhecer ele. Depois ele pergunta ao Yaman que por favor que ele diga a ele qual é o problema. O Yaman então começa a dizer para ele que bloqueou aquele caminho ali porque ele precisa ajudar uma pessoa que ele considera como seu próprio irmão. Ele continua dizendo que os médicos dizem que eles precisam de uma cirurgia, mas que ele não consegue de forma nenhuma mexer as pernas, mas que o risco também de ir para a cidade de pé junto é muito grande. Ele continua calado, apenas olhando para o Yaman, que diz que ele é muito bom nesse tipo de cirurgia. O Aydin tenta agora debochar dele e pergunta se é mesmo, e pergunta a ele agora o que ele pensou logo depois de ele ter feito tudo isso, o que de fato iria acontecer. O Yaman fica até sem saber o que falar e o Aydin continua perguntando se por acaso ele achava mesmo que ele ia lhe encontrar, bloquear o caminho ali feito ali um criminoso, e pergunta ainda mais se ele iria lhe obrigar a operar o amigo dele. O Yaman fica calado e o Aydin diz a ele que ande, ele volte lá para o seu carro porque ele não pode perder ali o seu voo. Vai voltando para o carro e o Yaman sai atrás dele dizendo que ele precisa ajudar o amigo dele e não sabe o que foi que aconteceu entre ele e a família dele, mas a vida de uma pessoa ali está em risco. O Yaman continua dizendo que eles dois se conheceram na rua ali e que inclusive ele só está assim por culpa dele, do Yaman. O Yaman continua dizendo que se ele entrar nesse carro e for embora, ele não vai estar abandonando a família Soissalam, mas sim um rapaz das ruas. Ele olha seriamente para o Yaman e de início ele não responde nada. A cena muda, vai lá pra T'Challa que nesse exato momento está muito agoniada, tentando ligar para o Rusgan e fica dizendo que olha, ele não quer me atender, ele me abandonou. Então a Ruya começa a perguntar a ela se ela tem ideia do que ela está dizendo e que na realidade era ela que deveria abandonar ele. A T'Challa se levanta revoltada e diz a ela que já chega, que ela pare com isso e que não venha começar também, né? Ela fica calada e a T'Challa continua perguntando por que ele se importa com ela, porque ela se importa com ela também, e diz que já basta, que isso já chega. Ela vai se aproximando da T'Challa, diz a ela que ele não se preocupe, que está tudo bem, que se acalme, e logo depois a T'Challa afasta ela e diz que se é isso mesmo que ele acha que isso é ser um irmão. Ela fica calada até sem saber o que responder para T'Challa, que continua dizendo que ele agora vai se sentir um herói só porque ali está batendo no Rusgar. Ruya fica calada e a T'Challa continua dizendo que o Yaman ele não passa de um selvagem e que ele só entrou ali na vida de todos eles para arruinar a vida de todos eles. Ruya fica até sem saber o que falar, senta e fica muito pensativa com tudo que a T'Challa está dizendo. Só que o negócio é que a Ruya ela começa a se lembrar daquele dia que ela estava num passeio lá com o Yaman, quando ele disse que queria dizer para ela que o selvagem lá do livro na realidade não era um humano e sim um lobo, e ela perguntou e daí? Então ela começa a ficar ainda mais pensativa quando ela se lembra que ele respondeu que no final do livro ele acabava ali devorando toda a família que lhe adotou como um cachorro. Depois ela começa a se lembrar também quando o Yaman sabugou ali o Rusgar. Já com o Alais, por sua vez, ele vem no carro ainda e logo depois ele toma a decisão de tirar todas aquelas roupas ali, coloca roupas novas e depois coloca em um saco preto, tanto o taco que ele ali deu uma ensabugada no Rusgar e também aquelas roupas meladas de sangue, pega todas aquelas roupas, tudo aquilo ali no saco preto, joga no lixo e depois ele vai embora para que não deixe nenhum vestígio. Já com a T'Challa, a cena volta novamente para ela e ela novamente vai lá ligar para o Rusgar, que quando atende, ela diz Rusgar porque ele não atendeu ela antes porque ela estava muito preocupada. Só que ele não deixa nem ela terminar de falar e diz que aqui quem está falando é o policial Khan.
Então ela logo se preocupa ainda mais, chama policial, o que foi que aconteceu. E quando ela chama policial, até a Ruia olha para ela um pouco assustada. Ela continua ali questionando o policial o que foi que aconteceu e que ela é a namorada dele, e se por acaso ele poderia entregar o telefone para ele para que ela possa falar com ele. Nesse momento, quem chega é o Alais e fica olhando para ela ali, e ela olha para o Alais e diz a ele que está falando com o policial, e ela começa a ficar muito nervosa ali, e ela continua dizendo que o policial disse para ela que o Rusgai ele foi muito espancado e que ele está sem pulso. Ele fica calado, não esboça nenhuma reação, e ela, muito agoniada, continua dizendo que não sabe o que foi que aconteceu com ele, mas que ele, o Rusgai, ele foi para a cidade de pé junto. Ele então tenta confortar ela, abraça ela, e ela continua falando que o Rusgai, ele morreu. Por sua vez, friamente, o Alais apenas diz a ela: eu lhe dou os meus sentimentos.